pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do site Mais Que Autismo. Hoje eu quero conversar sobre estresse, mas não é o estresse sobre os nossos filhos, o estresse que nós, pais de crianças autistas, carregamos. Foram feitos vários estudos já que mostraram, que pais de crianças autistas ou pais de crianças com alguma demanda, seja ela de saúde, seja ela que exige algum tratamento, acabam sendo mais expostos ao estresse. E aí eu fui estudar e, na verdade, pensar também na minha realidade, na realidade aqui de casa. Para quem não sabe, eu tenho uma filha que tem síndrome de heterotaxia, é uma síndrome rara e que demanda muitos cuidados médicos. E também tenho um filho com autismo leve. E então a questão do estresse está muito presente e em algumas fases da nossa vida ele esteve muito mais latente e isso acaba acarretando vários problemas para esse pai, para essa mãe e consequentemente para a família de quem eles cuidam, Mas aí eu fazendo uma análise, pensando mais basicamente sobre o autismo, o que leva a gente a ter estresse, e aí procurando, vários estudos demonstram alguns pontos muito cruciais, assim, que desencadeiam o estresse nos pais. E aí, o primeiro deles, e depois vocês me dizem se vocês concordam, é o medo que esses pais têm dos seus filhos não conseguirem ter autonomia ao longo da vida. Medo de que esses filhos fiquem dependentes deles pelo resto da vida, e isso gera uma ansiedade muito grande, isso gera medo, e aí você acaba ficando estressado, porque você tem medo do que vai acontecer no futuro do seu filho. Quem vai cuidar dele? Como que vai ser a vida dele sem que eu esteja aqui? Será que ele vai ter alguém que cuide dele? Será que ele vai conseguir ter uma independência, trabalhar, ter uma família? Então, essas questões envolvendo o futuro dos filhos acaba gerando um estresse muito grande. A gente tem também a questão de que a rotina muda completamente, porque aí você tem você tem que inserir na sua rotina uma série, de questões de terapia, de médico, de estimulações, que as estimulações, eu sempre falo, não são só no consultório. Essa criança tem que ser estimulada em casa, no consultório, na escola. Então, gera uma carga muito maior para esse pai e para essa mãe. Porque aí tem o estresse de você precisar levar para as terapias e começa a conta a não fechar, gente? Que aí entra um outro fator denominante do estresse, que é assim, para eu poder levar meu filho para terapia e assim, para eu ter condições de levar ele para terapia, eu tenho que ter disponibilidade de tempo. A maioria das empresas não entende esse tempo que você vai ter que gastar para investir no seu filho. Então, muitos pais, muitas mães conversam e optam que um deles acabe saindo do trabalho, da vida profissional, para se dedicar para essas terapias do filho. Então, isso é um outro fator estressor, assim. Junto, entra muito a questão financeira, porque eu tenho que ter dinheiro para o básico. Por mais que eu consiga uma terapia gratuita, eu tenho que ter o dinheiro para me deslocar até este local. Às vezes eu vou ter que gastar um dinheiro com uma coisinha extra de um lanchinho, de um transporte diferenciado. Então, entra sim a questão financeira. Outro fator muito importante, assim, que as famílias demonstram preocupação é quando se tem mais de um filho. Porque aí você tem que também equilibrar a atenção que você dá para a criança autista ou com alguma demanda com o outro filho. E muitas vezes a gente tem um vídeo até aqui no canal que eu fiz, que a gente acaba não conseguindo entrar num equilíbrio, a gente acaba focando muito na criança que está precisando de uma terapia, de um atendimento médico,
e deixa um pouco de lado o outro filho achando que ele vai saber se virar. Então, isso também gera um estresse familiar. As pesquisas também mostraram que entre o pai e a mãe, quem que é mais estressado? É a mãe. Por quê? Porque geralmente é ela que abandona o trabalho, e aí entra uma questão de que, né, o mercado de trabalho, geralmente o pai ganha mais do que a mãe, né? Então, quem ganha mais continua trabalhando, quem ganha menos larga o trabalho para se dedicar à criança. E a mãe que passa o dia todo, ela vai conviver muito mais com a questão de lidar com as demandas do filho. E aí a gente entra com questões de agressividade, de crises, de ter que dar conta de toda a rotina ali. Então isso deixa essa mãe mais cansada, consequentemente mais estressada. Com relação ao comportamento das crianças, se isso gera estresse na gente, estudos mostraram que o que mais gera estresse no comportamento das crianças autistas é a questão da agressividade. Então, a gente sabe que muitas vezes são agressivas e aí isso acaba sendo difícil para a família, né? Até ela aprender a lidar com aquilo, até ela controlar aquilo. Então, isso gera muito estresse também. E outro fator que também é levantado assim e é demonstrado é que as crianças autistas, por terem muitos comportamentos rígidos, por a gente saber que tem muita questão da seletividade alimentar, por ter a questão de não querer sair de casa, acaba afetando nessa socialização da família. Então, muitas vezes a mãe já nem quer saber de sair, a gente evita sair de casa. Ah, não, vai dar trabalho, melhor ficar em casa, que aqui eu tenho controle da situação. Então, aqui eu não vou passar nenhuma situação que exija demais de mim. Então, todos esses fatores juntos acabam levando a um estresse que pode trazer crises de ansiedade, que pode trazer depressão, que pode trazer problemas físicos. Então, isso é bem preocupante mesmo. E aí a gente pergunta, tá, e aí, como que a gente resolve essa situação? Existe um meio de eu amenizar isso? Como que eu torno a vida mais leve, né, dessas mães, dessa família? A primeira coisa que foi mostrado nos estudos é que famílias que participam de grupos de pais, então assim, eu participo de grupos de pais que passam pelo mesmo que eu. Elas conseguem controlar melhor esses fatores estressores. Por quê? Porque eu encontro empatia, porque aquelas pessoas sabem o que a gente está passando. Então elas entendem, né, o porquê que aquela família está cansada, porquê que ela já não quer sair, Então é uma troca de informação, de vivência, em que eu me sinto acolhido, tá? Outro fator muito importante é que, se possível, e aí entra de novo na questão financeira, procure rede de apoio. Tem uma rede de apoio, tem alguém que te dê um suporte, seja na questão de cuidados com a casa, seja na questão de dividir essa demanda de levar para terapia, buscar na terapia. Então, ter um suporte financeiro para conseguir ter uma rede de apoio, se não for possível ter uma rede espontânea, né? É bem importante para que a vida familiar fique mais tranquila. Foi mostrado também, gente, que geralmente casais que não têm rede de apoio, que não têm suporte, eles acabam tendo mais problemas conjugais, mais do que as famílias de crianças que não têm nenhuma demanda diferente, assim. Então, é bem importante mesmo rede de apoio, né? Seja paga ou seja espontânea. É muito importante para a saúde desse casal que vai cuidar dessa criança, tá? Outro ponto é, se você está se sentindo depressiva, com crise do pânico, com situações que você vê que já fogem do controle, que só numa conversa não vai ter resultado, né, com uma amiga, ou que você não sabe mais o que fazer,
procure apoio, tá? E aí eu digo apoio médico, apoio terapêutico. Geralmente as terapeutas das crianças, elas já conseguem te indicar algum profissional que consiga trabalhar essas questões com você. Mas muitas vezes a gente precisa sim de ajuda de um médico, tá? É bem importante a gente lembrar que pra gente poder cuidar dos nossos filhos, a gente tem que estar bem. E muitas vezes a gente não consegue estar bem sem um apoio externo. Então era isso, assim, só pra gente dividir essas questões que tanto acabam abalando a rotina ali da família, né? Como que a gente consegue estar bem com tantas demandas que acabam vindo, com tanta reorganização que a gente tem que fazer na vida depois que a gente recebe esse diagnóstico, e ao mesmo tempo aproveitar o desenvolvimento do nosso filho, aproveitar o lado bom que tem, né, nessa realidade de mãe e pai, que é ver esse processo de desenvolvimento deles. Tá? Eu espero que tenha ajudado. Conta pra mim nos comentários se vocês passam por isso. Se quiser, manda um direct, manda um e-mail, tá bom? Pra que a gente converse um pouquinho sobre esse assunto. Beijo grande, até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, tá bom? E até a próxima.